Paz do Senhor, amada igreja, por favor, pegue a sua Bíblia. Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas, capítulo de número 15. Glória a Deus. Glória a Deus. Abra sua Bíblia, por favor, Lucas 15, versículo 8. A partir do versículo de número 8, diz assim a palavra do Senhor. O qual a mulher que tendo 10 dracmas, se perdeu uma dracma, não acende a cadeia e varre a casa, e busca com diligência até a achar. E achando-a, convoca as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. Assim vos digo que há alegria dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Curve a sua cabeça, vamos orar ao Senhor. Pai querido, estamos diante da Tua palavra, Senhor, que será ministrada. A Tua palavra é a maior profecia. A Tua palavra, Senhor, é voz, é direcionamento, é bússola para as nossas vidas. Fala, Senhor, aos nossos corações neste culto, que a Tua bênção esteja sobre as nossas vidas e que possamos entender e discernir a Tua voz aqui neste lugar, nesta noite, no nome de Jesus. Amém e amém. Sente adorando o nome do Senhor, sente glorificando o nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. Todos nós somos conhecedores, ou quase todos que estão aqui, são conhecedores desta parábola. As parábolas contidas no capítulo 15 do Evangelho de Lucas, que é conhecido como a parábola dos achados e perdidos, né? Vai nos contar 3 parábolas, e uma dessa é esta parábola aqui das dracmas perdidas. E todas as parábolas, e principalmente esta daqui que nós estamos falando, ela demonstra, né, como o seu principal propósito, ela quer trazer para nós, eu costumo dizer que é a mensagem explícita nesse texto, é o amor que o Senhor tem pelas vidas. Essa é a mensagem explícita aqui nesse texto desta parábola. A alegria que o Senhor tem quando uma ovelha volta para o seu aprisco. Quando alguém que está desgarrado, quando alguém que está perdido, quando alguém que foi encontrado, ele retorna para o aprisco do Senhor. Então isso fica claro nas 3 parábolas. E não é só a alegria do Senhor, mas é a alegria de todos. Há uma festa, há um contentamento muito grande quando aquilo que se foi perdido está sendo achado, e esse achado para Deus, o maior achado, é o achado de uma alma que se perdeu no meio do caminho. Mas há também, irmãos, dentro desse texto, uma mensagem implícita. Não só uma mensagem explícita, mas uma mensagem implícita nesse texto, que é algo que foi perdido dentro de casa. Um valor que foi perdido dentro de uma casa. Aqui nós estamos falando de uma dracma, que é, na realidade, uma moeda grega, que tem o valor de um dia, de um salário de um trabalhador. Então, algo que tem um custo, algo que tem um preço, algo que tem um valor. E o texto que nós lemos, ele diz que uma mulher, tendo 10 dracmas, ela perdeu esta dracma ali no ambiente da sua casa. Hoje é um culto de família. E o Senhor colocou esta palavra no meu coração, é uma palavra até conhecida dos irmãos, mas entendemos que Deus, ele fala, às vezes, dentro do mesmo texto de várias maneiras. E é importante, às vezes, nós voltarmos ao texto para entendermos alguns princípios e alguns valores que nós precisamos
relembrar, né, para a nossa vida cotidiana. O interessante nesse texto aqui é essa mulher que, mesmo tendo 10 e perdido uma dracma, isso causou uma angústia no seu coração. Mas ela ainda continuou com 9. Né? Ela continuou com 9 e mesmo tendo aquelas 9 ainda em seu poder, mesmo tendo aquele valor ainda em seu poder, aquele valor que foi perdido para ela não foi desconsiderado. E não sendo desconsiderado, ela foi atrás daquele valor para ser resgatado. E é sobre isso que nós queremos falar, sobre alguns valores perdidos dentro da nossa casa. Alguns valores que não podem ser desconsiderados por nós. Valores que são cruciais para o bom andamento da família, para a boa estrutura da família. E que valor é esse, pastor? O primeiro valor que nós podemos trazer aqui para os irmãos é o valor relacional. Esse é um dos valores que em muitos lares, em muitas casas, estão se perdendo. Isso por conta, às vezes, do sistema que nós vivemos nos dias de hoje, de trabalho, que rouba o nosso tempo, que tira o nosso tempo, que quer sugar o nosso tempo, que é importantíssimo para dentro de casa, para a nossa família. E se já não bastasse o sistema doido, né, e corrido que temos na nossa sociedade em relação ao trabalho, existe ainda as tablets, os celulares, né, as redes sociais, que faz com que também esse relacionamento ele seja roubado. E nós não vamos dando conta disso. Nós não vamos avaliando a ruptura que isso vai sendo deixado dentro da nossa casa. E vamos desconsiderando este valor em detrimento a outros valores que nós temos. Já esta mulher, ela não fez isso. Ela perdeu uma dracma, ela disse, eu estou com 9, mas aquela dracma ali é importante. Aquele valor ali é importante. E eu estou falando aqui de um valor do relacionamento, que nós perdemos isso dentro de casa. O relacionamento social, ele é muito importante, principalmente dentro da família. Hoje nós não vemos muitos pais conversando com os filhos, nós não vemos muitos filhos conversando com seus pais, nós não vemos muito marido conversando com a sua esposa, e às vezes a justificativa é, eu preciso trabalhar, eu estou trabalhando, eu estou ocupado. E quando às vezes estão em casa, eu preciso assistir esse filme, eu preciso assistir essa televisão, eu preciso fazer isso, não está vendo que eu estou ocupado aqui conversando com meu amigo nas redes sociais, eu preciso resolver essa situação. E esse relacionamento que outrora era tão estreito, agora vai se distanciando. E isso vai gerando uma ruptura muito grande dentro da família. E essa falta de relacionamento que acontece às vezes dentro do lar, ela vai se fortalecendo fora de casa. Ela vai se fortalecendo na rua. Ela vai se fortalecendo em relacionamentos que na realidade não trazem outros tipos de valores que nós aprendemos dentro de casa. E vai quebrando todos esses valores que foram construídos ao longo do tempo. A ponto de alguns pais dizer assim, não foi isso que eu ensinei para os meus filhos. Não foi isso que eu ensinei para a minha família. E a perda desse relacionamento, desse contato, dessa conversa, né, isso faz com que haja, né, uma ruptura dentro do lar. Às vezes o que os nossos filhos, ou a nossa esposa, ou o nosso marido quer, não é o nosso cartão de crédito, não é, a geladeira totalmente entupida. Às vezes um abraço, às vezes uma escuta, tem muito mais significância dentro do lar do que
aquilo que nós damos para dentro da nossa casa. Existe um livro chamado As 5 Linguagens do Amor. E uma dessas linguagens do amor é a linguagem da palavra de afirmação. É quando você fala algo bonito, algo que levanta o seu cônjuge, o seu filho, né? A pessoa que está do seu lado. Tem gente que tem a cara de pau de elogiar a mulher dos outros, mas não elogia a sua dentro de casa. Tem gente que fala só bem dos filhos dos outros, mas não fala bem dos seus filhos. Isso afasta o seu filho de você e une o seu filho com outras pessoas que não prestam lá fora. Nós vamos rompendo com esses relacionamentos. Nós não vamos emprestando os nossos ouvidos a quem deseja falar com a gente. Quem deseja nos escutar, nos ouvir. E aí, esse tipo de comportamento, né, vai trazendo destruição para dentro de casa. Mas a palavra do Senhor diz em Tiago, capítulo 1, versículo 19, sede prontos para ouvir e tardio para falar. Às vezes nós precisamos aprender que o que a nossa família mais quer de nós é que nós paramos só para escutar. Porque às vezes nós só queremos falar, mas não temos paciência para escutar. Principalmente adolescente. Fica aqui o meu filho ali. Fala, Daniel, fala logo, o que você quer? O que você quer? Fala. A palavra do Senhor, ela corta para lá e corta para cá, irmãos. É Deus falando conosco, é Deus falando com a nossa família, que nós precisamos nos posicionar. E esse relacionamento não é um relacionamento que pode ser transferido. Existe uma brincadeira antigamente de mau gosto que falava assim, ó, fala com a minha mão. Não tinha antigamente isso? Fala comigo, fala com a minha mão. Uma brincadeira de mau gosto que existia antigamente. Não sei se ainda tem, né? Eu não tenho visto mais isso. Graças a Deus já passou esse período aí. Mas relacionamentos, eles não podem ser transferidos. Não, ele não está falando comigo, mas ele fala com a mãe, ela fala com a mãe dentro de casa. Eu não tenho tempo, mas o meu filho está falando com a minha esposa. Eu não tenho tempo para ele, mas ele está falando com o meu marido. Nós não temos tempo, mas ele está falando com os tios, com os avós. Não existe relacionamento transferível. O relacionamento ele pode ser substituído numa perda. Aí sim, né? Você perdeu um pai, perde uma mãe, alguém vem ali e substitui. Porque há necessidade dessa relação. Mas transferir não, irmãos. Nós não podemos transferir uma relação que é importantíssima de você com o seu filho desde a gestação até o tempo de vida que ele tiver para alguém. Se essa responsabilidade é nossa. Porque vira uma bola de neve isso. Seus filhos vão fazer assim quando casar. Vão ter esse mesmo comportamento. Então precisamos tomar cuidado com isso. Transferimos essa relação para os avós. Transferimos essa relação, esse relacionamento para os tios. Transferimos essa relação para o nosso celular, para o nosso amigo. Né? E isso não é bom. E essa qualidade do tempo presente ela é muito importante. Não é só estar presente. É uma presença com qualidade. Né? Porque existe muitas pessoas que estão até presentes dentro de casa, mas não estão com uma qualidade que deveria ter. O relacionamento de Davi com Mical, quem conhece essa passagem, sabe que ela entrou em choque. Em algum momento, ela entrou em choque. Davi volta para casa, volta para a cidade dele, feliz, entrando com a arca. A mulher dele dá uma olhada pela janela, vê que ele está dançando na frente, junto com todo mundo, meio que fora do padrão. Meio que fora do padrão, e ela faz uma cara feia. Mas nós não sabemos como estava essa relação dentro de casa. A gente ataca Mical. Mas a gente não sabe, um rei, né, com várias mulheres, né, com várias concubinas,
Salomão teve 700 mulheres e 300 concubinas. Provavelmente buscou algum exemplo ali com o seu pai, Davi. Né? Ele não sabe a angústia que aquela mulher sentia dentro de casa. Né? Daqui a pouco está vendo ele pulando e sambando, eu ia falar sambando, dançando, né, com outras mulheres, com outras pessoas, e ela fica chateada. Aqui em casa você não dança comigo, não me tira para dançar. Né? Não coloca uma música. Foi ontem, cadê minha esposa? Ontem a gente estava lá, todo engessado, eu e ela dentro de casa assim, como que é um pé para lá, um pé para cá. Mas eu tentei, né? Eu tentei dar alguns passos ali. Então, Mical se sentiu chateada, porque ele era muito bom do lado de fora, mas era péssimo dentro de casa. E às vezes isso acontece com a gente, nós somos super maravilhosos fora de casa, mas quando é dentro da nossa casa, que nós precisamos mostrar ali o dever de casa para qual nós assumimos no altar, nós falhamos com as nossas responsabilidades. Mas eu preciso andar aqui, porque senão só fico nesse. Outro valor que foi perdido dentro de casa foi o valor moral. O valor moral também foi perdido dentro de casa. E o que é o valor moral? São princípios, são normas que são estabelecidas, né, através de alguns preceitos do que é o certo e do que é o errado. E isso muda em relação a alguns lugares, né? Em alguns lugares isso não é imoral, outros lugares é moral, é imoral. Mas para nós cristãos que seguimos valores e princípios dentro da palavra de Deus, aonde nós estivermos, nós precisamos seguir uma regra que é estabelecida por Deus. E essa regra só vai fazer bem para a nossa casa, só vai fazer bem para a nossa família. São princípios e valores morais regidos pela palavra do Senhor. E aí Filipenses capítulo de número 4 diz assim: quanto ao mais, irmãos meus, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum valor nisso pensai. Olha o que a palavra de Deus está falando para a gente aqui sobre alguns valores morais. Tudo que é verdadeiro, a mentira, ela não pode reinar dentro da nossa casa. Não pode reinar dentro da nossa casa. Antigamente tinha aquele celular não, aquele telefone, eu sou da época, né, do telefone fixo. Né? A gente tocava o telefone, a gente atendia. Aí alguns pais falavam assim para o filho atendia, seu pai está aí, não está aí. Aí o filho falava assim, o pai falava assim, fala que eu não estou. Diga que eu não estou. Hoje celular não tem como dizer, né? Aí vai dizer, ele esqueceu o celular aqui em casa hoje. Mas você está incutindo essa mentira dentro do seu filho. Teu filho está aprendendo com você esses valores que são morais. Aí o texto está dizendo assim, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tem coisas que é direito, mas não é justo. Eu sempre falo disso aqui. Nem tudo que é direito é justo. E nós não andamos por aquilo apenas que é direito, nós andamos por justiça, irmãos, por aquilo que é justo. E se nós praticarmos esses valores dentro da nossa casa, os nossos filhos vão prosseguir com isso, com o senso de justiça, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum valor, isso fazei. Que diz a Bíblia? Não, a Bíblia diz assim, nisso pensai, porque tudo que você pensa, se transforma num ato, primeiro começa no seu pensamento. Por isso que a Bíblia diz que nós temos que concentrar isso na nossa mente, coisas boas, coisas honestas, coisas verdadeiras, devem estar vivas dentro da nossa mente.
Porque aí nós vamos ter essa prática não só apenas na frente dos nossos filhos, mas em todo lugar que nós estivermos. Lá no nosso local de trabalho. O fulano diz que é crente, mas ele mente. É? E aí fica um mau testemunho, às vezes, dentro de casa. Pelo seu comportamento e por não levar em consideração os valores morais. Hoje nós vemos filhos que não respeitam mais os pais. Botam um dedo na cara da mãe se deixar. Gritam. Filho, meu filho, você pode fazer isso? Não vou fazer, não. O respeito acabou. Foi um valor que acabou dentro de alguns lares. Irmãos, até hoje eu vejo meu pai pela primeira vez, eu falo, pai, bênção. Aí ele fala, Deus te abençoe, meu filho. Posso ter mais de 50 anos, embora eu não apareça, mas eu falo para ele, a benção. Encontrei meu pai, benção, pai. Como o senhor está? Está tudo bem? Tudo bem, meu filho. Aí a gente começa a conversar. Porque a bênção do pai sobre as nossas vidas é muito importante. Tem filhos quebrando princípios dentro de casa. Não respeitando, não honrando seus pais. Vão viver uma vida de sofrimento lá na frente e não sabe por quê. Porque não honrou os pais quando estavam dentro de casa. Não honraram. Aí tem que ir para os pés do Senhor, pedir perdão, porque às vezes o pai foi embora, a mãe foi embora, já não está mais aqui, mas estão sofrendo por causa de quebras de princípio. E esses princípios, irmãos, é causa pétrea da Bíblia. Não tem regimento interno que dá direito de você de respeitar. Ah, o meu pai, ele não tem um comportamento legal, meu pai, ele faz isso, meu pai, ele... Não importa quem seja seu pai, se ele se droga, se bebe, se ele é isso, se é aquilo, respeite o seu pai. Honre o seu pai. Honre a sua mãe. É dessa forma que você vai abençoar a Bíblia. A Bíblia diz, para que se prolongue os seus dias sobre a terra, você precisa aprender a honrar os pais. É isso que diz a Bíblia, irmão. Mas nós estamos invertendo os valores, né? Valorizamos mais as coisas do que as pessoas. Valorizamos mais as coisas do que as pessoas. Tem mais importante. Faz alguma coisa, toca em alguma coisa que é precioso para o filho ou para a filha, ou para o pai ou para a mãe. Alguma coisa. Essa coisa vai causar um maior estrago no filho, né, em detrimento a esta coisa que você causou um acidente. Quebrou um copo, fez alguma coisa, deixou cair o celular da pessoa. Eu já vi um pai que cortou o braço do filho, porque eu vi nas redes sociais, porque arranhou o carro do pai novinho todinho. Fez um desenho, papai, aqui do carro do senhor. O pai ficou desesperado e cortou o braço da criança. Aí o pai foi lá, pintou o carro, botou bonitinho. Aí falou, o carro está bonitinho agora. Aí falou também, pai, agora bota o meu braço, a minha mão de volta. Não tinha como. Tinha como consertar o carro, mas arrancou o braço da criança, a mão da criança. Porque as coisas são mais importantes do que as pessoas. Quem você está valorizando mais dentro da sua casa? A Bíblia diz, todas as coisas me são lícitas, mas nem tudo me convém. Todas as coisas me são lícitas, mas não me deixarei ser dominados por nenhuma delas. Tu pode fazer, mas não convém. Existem coisas que podem e convém, mas existem outras que podem e não convém. Você não pode se deixar dominar por isso, porque senão vai estragar a sua família. Corra atrás dessa dracma que perdeu dentro da sua casa. Que o respeito de lá, eu profetizo isso, que o respeito volte, que o amor volte, que a verdade volte, que a pureza volte. Que as coisas boas voltem para dentro da nossa casa, para o nosso lar, e tenhamos um lar abençoado para a glória do nome de Jesus. Faça como esta mulher. Leve isso em consideração. Como diz a Bíblia que ela levou em consideração, por mais que seja uma moeda apenas, mas ela levou em consideração aquilo e foi em busca. Outro valor, para nós concluirmos.
o valor espiritual dentro da nossa casa ou em muitos lares também se perdeu. Lembre-se que essa mulher ela perdeu a dracma dentro do seu lar. E ali tem sido, e dentro do seu lar, onde tem iniciado as nossas maiores perdas, não é do lado de fora, é dentro da nossa casa. E o espiritual, eu falei isso agora na virada do ano, e o que 2024 está esperando da gente, né? Eu falei, 2024 está esperando que você seja mais maduro. E de tantos, né, aspectos que eu falei que 2024 está esperando que você seja mais espiritual. Né? Não pode você ficar um ano todo buscando a Deus, quando vira um ano para o outro, você está menos. Né? Para você estar mais no espírito, você está mais na carne. Tem alguma coisa errada. Né? Então, a expectativa de Deus para conosco é que nós sejamos mais espirituais. Melhor ainda, como diz, a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais, até ser dia perfeito. Até ser dia perfeito. Essa é a expectativa. Se está indo mais e menos, alguma coisa está errada e nós precisamos fazer uma implicação sobre isso. E isso é muito importante. O castelo dos valores, eles começam a desmoronar exatamente no princípio espiritual, no valor espiritual. Porque se o valor espiritual ele começar a entrar em decadência dentro do lar, dentro de casa, os outros valores vão a reboque. Quando o espiritual ainda está forte, você pelo menos tem discernimento de espírito, tem discernimento de Deus, porque coisas que só os espirituais discernem, irmãos. Você não consegue discernir porque talvez não está espiritual, está carnal. Ou eu estou carnal, é para lá e para cá, né? Quando eu falar vocês, eu estou incluído também. Tá bom? Que parece que eu estou só falando com a igreja, não estou falando comigo. Corta para lá e corta para cá. Nós, quando somos mais espirituais, nós discernimos que alguns valores estão se perdendo. Aquela mulher perdeu uma dracma apenas, mas talvez existem pessoas aqui que perderam 3, 4, 5 e não estão dando conta disso. E Deus está falando com ela, se ligue. É com urgência que Deus está falando hoje conosco aqui nesse primeiro culto de família do ano. Fique atento, esses valores estão saindo e o seu lar está desmoronando. Está desmoronando. Poderia estar melhor, mas não está por conta disso. Não é a casa que é a extensão aqui da igreja, do templo, né? É o templo que é a extensão da sua casa. Não tem mais culto. É muito difícil ver um culto do lar hoje. É muito difícil você ver, né, uma reunião. Por isso que nós temos as nossas casas de refúgio. Aproveitar para falar de casa de refúgio aqui. Que é um programa que a nossa igreja tem, que você convida as pessoas para ir na sua casa para fazer ali um culto de 50 minutos. Ah, pastor, eu não sei como que faz um culto, eu e minha esposa sozinho, com meu filho, não sei falar a Bíblia. Então, faça uma casa de refúgio dentro da sua casa. Nós vamos mandar lá um obreiro, uma equipe que vai fazer esse culto de 50 minutos na sua casa, de 15 em 15 dias ou uma vez por mês, e vai ser uma bênção. Porque a presença de Deus dentro da nossa casa, a gente sabe o efeito que traz através da vida de Obed. 3 meses a presença de Deus na casa de Obed-Edom e Deus prosperou a família. Trazer, né, o espiritual para dentro da casa, isso é muito importante. A oração diminuiu dentro da nossa casa, o devocional diminuiu dentro da nossa casa, a reunião na mesa de oração dentro da nossa casa diminuiu, já não existe nem mais mesa. Quanto tempo você já não chora na presença de Deus dentro da sua casa? Fale em línguas dentro da sua casa. Nós estamos com um programa de leitura de Bíblia aqui diária, e eu acordo bem cedo, vou lá para a sala, pego a Bíblia, aí coloco os hinos melhores de Oséias de Paula. Aí eu boto lá no meu...
Eles falam uns nomes bonitos aí, mas eu boto lá no YouTube mesmo. Falo Spotify, falo isso, aquilo. E eu começo a ouvir a música, aquelas músicas mais antigas, né? Eram 100 ovelhas e tal. E vou lendo. E daqui a pouco eu começo a chorar. Falar em línguas. No meu devocional. Irmão, nós precisamos consagrar a nossa casa ao Senhor. Consagrar, orar. Estender a mão nos quartos dos nossos filhos, sobre a vida dos nossos filhos. Se tem neto dentro da casa, coloca a mão sobre a vida do neto. Ora pelo marido, ora pela esposa. Ora, interceda. Peça a bênção de Deus para dentro da sua casa. O ambiente do seu lar tem que ser um ambiente espiritual. E esse valor não pode se perder. Os valores espirituais estão focados na oração, na palavra, no jejum, na santidade, na humildade. Esses são os valores espirituais que precisam ser batidos dentro de casa. Nossos filhos precisam ver comportamentos que expressam isso. Uma pessoa humilde, uma pessoa cheia de graça, uma pessoa que perdoa, né? Ou que saiba pedir perdão. Hoje na classe do discipulado, eu perguntei para eles lá, né? Quem é que acha mais fácil pedir perdão? Ou quem é que acha mais fácil perdoar? Deu meio a meio. Metade do grupo todo foi: pastor, eu acho mais difícil eu pedir perdão. O outro, eu acho mais difícil perdoar. Você vê como é difícil isso. Mas se essa prática acontece dentro de casa, eles vão desenvolvendo e fica fácil. Irmão, ninguém humilha quem já está no chão. Fulano me humilhou, porque talvez nós fizemos alguma coisa errada. Se joga no chão, quem vai te humilhar quem já está no chão? Se desce nos pés do Senhor. Nossos filhos precisam aprender valores que são importantes para o crescimento do nosso relacionamento dentro do nosso lar. Eu termino dizendo o seguinte: o que é preciso para resgatar esses valores? O texto diz, nós lemos aqui, acender a candeia. O que é acender a candeia? É trazer luz. É trazer luz aonde era impossível de enxergar. Porque o ambiente, a casa no Oriente Médio, na Palestina, ela não tinha janela. Então era um ambiente bem escuro, com qual o nome daquelas lampião, né? Essas coisas, o velador, candeeiro, né? Então era isso que acendia dentro de casa. Então era tudo escuro. Então é trazer luz. Quem sabe nós não estamos conseguindo enxergar esses valores ainda que foram perdidos, e é necessário trazer luz para esse ambiente. E a Bíblia diz, a palavra do Senhor diz assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Oh, glória a Deus! Luz para os meus caminhos é a palavra. Traga a luz para o ambiente. A presença de Deus, a palavra de Deus é luz. Varra a casa. O que é isso? É tirar os obstáculos, é limpar o que está sujo, é tirar a sujeira que impede você de enxergar os valores que foram perdidos. Porque o que está acontecendo é isso. Nós perdemos a visão daquilo que foi perdido. E não estamos dando conta, né, desses valores por conta de outros que nós temos. Terceiro, busque diligentemente até achar. Escute o que eu vou dizer aqui. Dá trabalho resgatar valores que estavam perdidos. Depois que ele se desfaz, resgatar esses valores, voltar ao eixo, isso dá trabalho. Diga para o seu irmão, dá trabalho, mas vale a pena. Dá trabalho, mas vale a pena. Trabalho. Você vai ter que acender luz, você vai ter que varrer a casa, vai subir poeira, vai ser um incômodo terrível, vai ser difícil, mas busque diligentemente, tem que perseverar.
Se você quer esses valores resgatados para dentro da sua casa, se prepare, porque vai dar trabalho, mas no final você vai ser abençoado. Oh, glória a Deus, porque o texto diz assim: quando ela achou, oh, glória a Deus, foi uma festa na casa. Oh, glória a Deus, tem festa de Deus chegando para dentro da sua casa. Fique de pé na presença do Senhor. Tem festa de Deus para acontecer dentro da sua casa. Aquela mulher, quando ela acha a dracma que estava perdida, ela chamou todos os seus vizinhos, ela chamou suas amigas, né? Ela chamou as amigas e falou: vamos festejar junto, porque essa dracma estava perdida, mas foi achada. Eu quero profetizar dracmas que serão reencontradas na sua vida, em nome de Jesus, dentro da sua casa, dentro da sua família, dentro do seu lar. E eu quero dizer mais uma coisa aqui. Encontrou, voltou, as coisas estão maravilha. Faça festa, comemore, celebre, festeja, porque só você sabe o quanto foi difícil. Então valorize esse resgate dentro da sua casa. E não deixa de convidar a gente, lógico, né, para festejar junto com você. Se puder dar um churrasco é melhor ainda. Aleluia. E a gente vai lá festejar e celebrar ao Senhor por essa vitória que o Senhor te concedeu. Você pode dizer para o seu irmão, 2 irmãos que estão perto de você: vai ter festa lá na sua casa.